Falem uns aos outros com salmos, hinos, sons espirituais. Falando e cantando melodias ao Senhor em seu coração. Dando graças para sempre ao Senhor. Se submetendo um ao outro. Esposa, se submeta ao seu marido. Marido, você é o cabeça como Cristo foi. Da mesma forma que a igreja se submete ao Senhor, a mulher deve se submeter ao marido. Maridos, ame a sua esposa. E ele vai apresentar a igreja em esplendor, sem nenhuma mancha. Santa. E sem nenhuma marca. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. E agora nós convidamos o seu Espírito Santo para falar nesse lugar. Você pode nos trazer paz aonde não existe paz. Nos trazer alegria onde não tem alegria. Fazer um trabalho no nosso trabalho, um trabalhar no nosso coração. Ministra cada um, onde eles estão, da forma que só o Senhor sabe fazer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, casamento. Para alguns de vocês não aconteceu ainda. Você está tentando descobrir. Está aqui só para ter uma boa experiência. Alguns de vocês, um casamento é maravilhoso. E você está apaixonado hoje. Alguns, você pode dizer, meu casamento está morrendo. Outros podem dizer, o meu morreu. O que eu quero dizer para você hoje, não sei onde você está hoje, eu te convido para deixar Deus te ensinar algo novo. Deixa eu te encorajar que Ele vai fazer algo novo na sua vida primeiro e depois no seu casamento. Esse é o momento para dizer onde que eu estou espiritualmente. Você não pode consertar coisas que estão quebradas espiritualmente na sua vida sem o Espírito de Deus. O que eu acabei de ler para você começa com as palavras: seja cheio do Espírito Santo. Essa é a fundação. O Espírito de Deus tem que fazer algo na sua vida. Para trazer para a vida algo que estava morto. Para te ajudar a ser quem você deveria ser. Deixa eu te dizer. Se você está cheio do Espírito Santo, essas coisas vão acontecer na sua vida. O que eu vou compartilhar hoje, eu me convenci. Não é como passar no casamento ou fazer o seu casamento melhor. O que eu vou compartilhar com você hoje é como a forma que o Espírito Santo se move na sua vida e na vida do seu cônjuge. Vão acontecer coisas que você não pode explicar e não aconteceria de outra forma. Eu
quero te convidar a se inclinar espiritualmente na sua vida pessoal. Olha, nós falamos a semana passada sobre algumas coisas que você pode fazer o seu casamento ficar melhor. Alguns falaram, isso aqui pode melhorar 30%, 40%. Você pode vir aqui, tivemos várias ideias. A gente acredita nisso. E a gente acredita nisso porque quando você faz algumas coisas, você cria momento com o Espírito Santo. E então isso começa a tratar você espiritualmente. Por exemplo, orar, ler a Bíblia. Tudo que a gente está falando aqui é fundação. Preparando a terra para que o Espírito de Deus pode fazer na sua vida. Mas quando eu leio essas palavras em Efésios 5, 18, ele fala sobre coisas além disso. O que eu vou falar hoje é um nível a mais na sua vida espiritual. Eu estou esperançoso. Eu espero que muitos de vocês estejam aqui cansados de estar fazendo só o mínimo. Você sabe que nos nossos dias, só falar para alguém, olha, eu sou um cristão, é uma coisa ousada. Orar e ler a Bíblia. Mas vamos falar sobre... E se nós deixarmos o Espírito Santo nos encher? O que pareceria uma igreja cheia do Espírito Santo? Isso é uma daquelas coisas que parece sobrenatural. Coisas sobrenaturais acontecem na sua vida. Você vai estar falando, você vai cantando hinos. Na sua cabeça, no seu coração, você vai estar com uma vida de gratidão a Ele. Quando a gente fala sobre isso, se submeter uns aos outros, deixa eu dar uma definição. Essa palavra submeter significa muitas vezes estar abaixo, vir por baixo. Submeter à vontade de outro. É fascinante que a Bíblia tem essa palavra se submeter em diversas situações. Nos ajuda a entender que tem tempos que nós estamos na autoridade e outros que nós estamos sobre a autoridade. E a gente tem que entender qual é o nosso papel. Diversos cenários mostram isso na igreja. Olha o que fala em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha, é fácil dizendo, olha, fazer as coisas da forma de Deus. Nós sabemos e queremos que a nossa vida seja da forma de Deus. Quando você começa a olhar capítulo 5 de Efésios, começa a falar como uns imitadores de Cristo, porque você quer viver dessa forma. E fala sobre várias coisas, como problemas de moralidade sexual, de problemas de palavras de baixo calão. A Bíblia fala sobre
Um tempo você estava em escuridão e agora você anda como filho de Deus. E você veja, tudo começa a mudar. A gente está começando essa conversa agora, hoje, e você não pode estar nesse lugar que você fala, Deus, eu não quero. Você não pode dizer para Deus, olha, não tem como você falar para Deus que não, olha, eu quero só uma parte disso. Não. Como pessoa de Deus, sua atitude tem que ser: eu quero fazer as coisas da forma de Deus e deixar o Espírito trabalhar em você. Olha o que Hebreus 13:17 fala: obedeçam a seus líderes e, e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiará vocês. Uma coisa é falar, olha, eu vou me submeter a Deus. Agora, você se submeter a um líder não é não é fácil, começa a ficar mais difícil. É fácil no momento que você concorda com o seu líder, difícil quando você não concorda. Veja o versículo que a gente tem na nossa frente. Efésios 5:21. Submetam-se uns aos outros por temor a Cristo. De verdade. Por que alguém vai dizer, eu quero me submeter, vou me submeter aos outros? A gente fala, poxa, espera. Você sabe o que ele fez para mim? Olha, eu entendo você. Eu sei onde você está indo. Parece fácil em algumas situações, mas quando você faz alguma coisa ruim para mim, é terrível, muito difícil. Se submeter uns aos outros. Uns se submetem por medo. Você se encontra num lugar e na sua vida que você teve que se submeter por medo. Por exemplo, olha, o médico falou alguma coisa e eu sei que muitos de vocês buscam uma segunda opinião do que o médico disse, mas de qualquer forma, a gente se submete por medo. Tem alguns que não se submetem, de jeito nenhum, a qualquer pessoa. E porque a experiência que essas pessoas tiveram com autoridade foi terrível. Eles conhecem a corrupção, a maldade do coração dos outros e como outros tratam outros. E a gente não quer se submeter, de jeito nenhum. Olha, só um pensamento. Existem alguns cenários que são reais. Bom, vamos imaginar 3 crianças. Os pais se separam, o marido não dá acesso a nada, nenhum dinheiro, nenhuma conta no banco, até mesmo o carro. E ele vai trabalhar, ele vem para casa, ele come toda a comida da casa. E quando ele vai embora, ele fala para a esposa: e, e ele,
ele vai embora de casa e não deixa ela nem sair de casa. E da mesma forma, você, você, você pensa, "Oh, nossa, essa mulher tem que se submeter essa pessoa abusiva." E finalmente, a enfermeira da escola chama, porque a enfermeira da escola percebeu que a criança perdeu 3 quilos nas duas últimas semanas. Imagine esse cenário. Imagine um outro cenário. Ser casada com um pastor que tem problemas emocionais sérios. Que vive tomando medicamento. Esse cara é tão emocionalmente abusivo. E ele fala coisas como: olha, quando você voltar para casa, hoje eu vou estar morto. E, e finalmente essa mulher do pastor vai para os presbíteros da igreja e fala assim para eles: como que eu vou viver dessa forma, presbíteros? Ela, ela, for, ela era uma esposa de pastor perfeita que estava tentando fazer tudo certo. E então finalmente os presbíteros falam para ela: isso está errado. Olha, eu lembro dessa outra família. Ele, eles, essa família tinha 10 filhos. Ele continuava insistindo para a esposa: vamos ter mais filhos. E ele estava insistindo: ó, você tem que dar isso sinaliza a escola em casa. E ele ia trabalhar, ficava o dia inteiro fora. E ele voltava para casa, ela estava exausta. E ele nem falava com ela. E, e, e sempre ele falava: olha, você tem que se submeter a mim. E até que enfim ela pensou: não, isso não é o que um homem de Deus faz. Eu vou falar com vocês hoje que a palavra de Deus usa essa palavra se submeter e você vai ver o modelo de Jesus. Você vai ver alguém sem pecado. O que é submeter? E você vai entender o que não é submissão. O que nós não queremos para você. Nós queremos compartilhar uma forma melhor hoje. Filipenses 2:3 fala: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Imagina. Então, a grande razão que esse ponto sobre submissão, a gente pode começar a imaginar o que parece, porque a gente tem a imagem de Jesus.
Ele era igualmente Deus e se submeteu a Deus até a morte. Efésios 5, 22. Esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Por isso que eu estou te falando. Cristo é o exemplo. Ele amou a igreja ao ponto de morrer. Olha, se você pensa que é no único lugar que aparece na igreja, Colossenses 3,18, esposas, sujeitem-se. 1 Pedro 3,1, da mesma forma, esposa, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Em 1 Coríntios 11:3 fala: mas eu quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Alguns mais. Tito 2:5. A viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, e a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. 2 Timóteo 2:11. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a submissão. Com tudo que eu disse, eu acredito que nós precisamos ir até o final, até o fim disso. Ou a gente vai rejeitar, ou a gente vai se inclinar de uma forma inapropriada ao tema. Quero voltar para a semana passada. Eu falei, a gente vai continuar da história de Adão e Eva, que são é a fundação do que a gente está falando. Se você tem argumentos contra mim agora, por favor, segura eles por um pouquinho. Eu quero te falar, eu gastei bastante tempo essa semana pensando sobre isso. O que eu vou te falar agora pode ser uma das coisas que pode mais te ajudar nesse tema. Fica comigo mais um pouquinho. Em Gênesis capítulo 1. Quero começar no versículo 26. Eu quero que você veja as palavras que eu estou sublinhando. Olha o que Deus falou. Vamos fazer o homem, a nossa imagem, e que eles tenham domínio. Você está comigo? Olha o que está falando. Deixa o homem. Vamos pegar Adão e Eva, que Deus criou. E agora eles têm a oportunidade. E eles têm a oportunidade de estar sobre tudo. Sobre todos os animais, sobre tudo na terra. Você veja, Deus criou tudo, criou homem e mulher. Veja, os dois, Adão e Eva, têm a oportunidade juntos de dominar sobre tudo. Quero que você pense nisso um pouquinho. Lembra que depois, na Bíblia, a gente vai ter a explicação de tudo que está acontecendo aqui. O Adão antes estava sozinho. E Deus falou, olha, isso não é bom. Não é bom que você esteja sozinho. Eu vou te dar um presente. E qual foi esse presente?
uma pessoa para ajudar ele, para que ele não precisasse fazer tudo sozinho. E quando Deus faz isso, ele tira a mulher da costela dele. Ou veja, eles são iguais. Eles são iguais e eles se tornam uma carne. Dois se tornam um. E lembra o que Jesus falou. O que se tornou um, não separe. Veja, dois se tornaram um. Adão estava sozinho, não era bom. Deus deu para ele um presente, uma mulher. Ela é um presente. Eles são iguais. Eles são um. E nós lemos. Eles devem liderar juntos e ter domínio sobre tudo isso. Veja só, eles têm que fazer tudo isso junto. Você consegue se lembrar de quando você estava namorando? Quando você namorava, você olha, você falava, eu quero viver a vida com você. Você é maravilhoso, eu quero compartilhar com você cada manhã. Só conversar com você, jantar, acordar do seu lado, fazer tudo junto. Isso é o melhor. Vamos fazer agora. Vamos viver isso. Vamos viver agora. Isso quando você estava namorando. Lembra disso? Vamos continuar olhando. E o que Deus falou para ele? Seja frutíferos, multipliquem, tenham filhos. E encham a terra. Vocês tiveram filhos e continuam juntos. Mas e se os filhos deixarem a casa? Eu sei, não é fácil, mas vocês continuam juntos. E vocês continuam tendo domínio sobre tudo. Sobre tudo que se move na terra. E isso se parece com algum tipo de relacionamento que a gente vê hoje? Isso é exatamente porque pessoas jovens se casam. Porque você encontrou uma pessoa maravilhosa e você quer partilhar a vida inteira com ela. Esse é o plano de Deus. Então, eu não vou muito profundo nisso. Deus falou, olha, eu preparei tudo isso para você. Mas tem uma coisa, tem uma árvore aqui que é melhor que você não come. Você vai morrer. Vai existir separação. O pecado vai vir. Eu não esqueço, quando meus filhos eram pequenininhos, eu sempre falava para eles, não encosta nisso. E eu falava, e eles andando mais perto, eu falava, não encosta, não encosta. E eles continuavam andando em direção àquilo. E eu falava, não encosta. Pum, pegavam, encostavam. Por quê? Eu te falei, se você encostasse nisso, você ia ficar de castigo. E aquela choradeira. Como isso pode ser tão difícil? Tem tudo para você. Todas aquelas árvores, tudo para você. E só tem aquilo que você não pode encostar. Você estava sozinho. Eu te dei um presente. E falei, cuida de tudo. Come tudo. E eles fazem isso. Eles fazem isso por um tempo. A gente vai falar sobre isso mais. Eu vou te dar a versão.
Mas lembre-se, como resultado da desobediência deles, eles perceberam que estavam nus. Tudo mudou por conta da escolha deles. A mulher agora ia ter dores de partos. O homem agora ia suar com o trabalho dele. Muito obrigado, Adão e Eva. Eu quero que você olhe em Gênesis 3, versículo 16. Ele fala assim: a mulher lhe disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Agora você tá, o que é isso? Deixa eu te explicar isso. Você vai explicar para mim assim que eu terminar de explicar. Quer ver? Vou ler de novo. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Olha, em minutos, é incrível como em minutos a pessoa que você sempre imaginou estar junto, vocês estão brigando. E você começa a dar rótulos, disfunções sobre quem eles são. Um tentando dominar o outro, uma guerra. A gente saiu de ter domínio junto, a gente estava dominando tudo junto, lá no paraíso. E agora muda. Ela quer dominar ele e ele quer dominar ela. Essa é a mesma razão que você está tendo dificuldade na sua casa hoje. Você está sozinho? Você estava sozinho? Deus te deu um presente? Vocês são iguais? Vocês se tornaram um? Vocês têm domínio sobre tudo? E aí o pecado vem na cena e vocês querem dominar um sobre o outro. E aí a bagunça começa. E nesse momento, Deus falou: eu vou colocar estrutura no casamento. E nos próximos 3 versículos, Deus explica que ele precisa que a mulher se submeta ao seu marido. Estar abaixo dele. Para deixar ele liderar. Entendendo que ele, o marido, é responsável diante de Deus. É fascinante. Ele toma 3 versículos para falar para a mulher isso. O que acontece? Você vai ver 9 versículos para entrar na cabeça do homem. Que ele tem que amar a mulher. Você vê, ele gasta 3 versículos para falar com a mulher e 9 para falar com o homem. A mulher tem que entender que ela tem que permitir que o marido lidere. Mas você não pode responder dessa forma para alguém que está tentando ter poder e domínio sobre você. E é por isso que a Bíblia gasta 9 versículos explicando ao homem: você vai ter que amar a sua esposa como Deus amou a igreja. E como ele amou? Sacrifício.
sacrifício, sacrifício. A um ponto que ele falou, eu vou morrer por você, meu amor. Mesmo em desvantagem, mesmo quando é difícil, eu tenho que tomar responsabilidade sobre os meus atos. Eu tô muito frustrado que eu já usei todo o meu tempo de pregar hoje. Eu vou ter que parar agora. Mas eu quero deixar alguma coisa útil para você. À medida que a gente começa a conversa. Eu falei um monte de coisa para você. Eu quero que você pegue isso e mastigue isso. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo no meu casamento? É claro que o pecado entrou no caminho, mas o que Jesus fez na cruz transforma a nossa vida mais e mais na imagem dele. O chamado de Deus para nós é para que a gente volte onde a gente esteve um dia. O que acontece quando você segue Jesus é que a gente deixa o Espírito guiar nossas vidas. Olha, um amigo meu me falou, uma conversa que eu tive 2 semanas atrás. O Kim falou algumas coisas pra mim, eu falei assim, Kim, eu quero que você fale isso na igreja. Eu não quero que te dê um monte de informação somente e apontar os dedos um pro outro. Eu quero que você olhe, eu acho que o Kim me falou algumas coisas 2 semanas passadas que eu quero que ele fale com você hoje. Bom dia a todos. Meu nome é Kim Sassman. Eu também sou o marido da Erika, o pai do Michael. Eu amo essa série de pregações e pegou profundamente no meu coração. O que me veio na mente foi, eu estou realmente priorizando minha família. Eu estou priorizando amar a Deus primeiro. E o nome dessa igreja é Cristo primeiro. E eles falaram, olha, a gente vai ter esse grupo de homens por algumas semanas. Olha, a gente vai fazer um grupo como de homens para trabalhar o casamento e eu dei 10 desculpas na minha cabeça para não fazer isso. Eu falei, olha, eu não posso fazer isso, eu tenho muitos compromissos. Mas aí eu pensei, sabe, Jesus sacrificou tudo para mim. Como um marido, como um homem, eu tenho que me sacrificar. A gente sempre faz isso com os nossos filhos, a gente coloca eles num jogo de basquete, a gente vai para aquela reunião, a gente vai jogar golfe. Olha, mas eu vou te falar o que importa mais. Sua esposa. E se você é solteiro, você está aprendendo coisas que eu gostaria de ter aprendido antes. Quando Jesus veio para esse mundo, ele não andou sozinho, ele andou com 12. Eu gostaria que a Bíblia falasse mais sobre as piadas que eles falavam entre eles. Então eu estou te convidando. Anda com a gente. Às quartas-feiras, se junte conosco. Vem aqui falar com os outros homens. Isso é importante para nós, homens, e importante para as nossas esposas. Essa igreja precisa disso. Então, dê um passo.
Eu sei, Kim, que você quer lutar pela sua família. Não é fácil. A gente precisa que um encoraje o outro. Obrigado por nos convidar. Eu quero orar por você e por essa família. Daqui 1h30, a gente vai... Deixa eu orar por vocês. Jesus, eu oro por você. Eu oro pela nossa igreja. Pelos homens e mulheres que ouviram essa mensagem. Muitas coisas indo na cabeça deles agora. Muitos maridos pensando, olha, falei com a minha esposa. Jesus, todos nós precisamos de ajuda, todos nós falhamos. Nós pedimos a sua cura, o teu Espírito. Reavive nossas vidas. Para que nós nos submetamos apropriadamente e lideremos apropriadamente. Precisamos da sua ajuda, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Mulheres e homens estão convidados às quartas-feiras à noite.